Todos os anos, as fazendas são atacadas por animais selvagens. Agricultores engenhosos tentaram criar novos métodos de proteção. Fortaleceram os pastos, construíram cercas altas, compraram armas poderosas, criaram os cães mais ferozes. Todas as tentativas falharam mais cedo ou mais tarde. Mas o fazendeiro Steve provou ser mais inteligente que todos. Steve adotou um burro. Em 1988, os fazendeiros do Texas perderam 9 milhões de dólares devido às ações dos abutres. Após a contagem das mortes, os burros surgiram. Para salvar o gado, eles usaram armadilhas, sirenes, armas, espantalhos e lanternas. Todos esses dispositivos que o progresso deu às pessoas. Mas os bois mais comuns lidavam com a tarefa muito melhor. Em um ano, o rancho do Texas já protegia 1.800 indivíduos. Como isso pode ter ocorrido? Quero dizer, são apenas burros. Eles são teimosos, pouco inteligentes e definitivamente não se assemelham a cães pastores. Difícil de confundir, não é? Assim que a maioria pensa. Mas os agricultores conhecem há muito o segredo dos porcos. Esses animais aparentemente inofensivos têm uma aversão inata a cães e sua espécie. Coiotes, raposas, lobos, eles ouvem sem distinção. Ele não deseja ver animais similares em seu território. Mesmo que os carniceiros conseguissem convencer e provar que não tem nenhuma relação com os cães, isso não funcionaria. O alce acha que alguém está ameaçando o rebanho, então ele vai agir. Um grito alto que atrairá a atenção do homem, uma perseguição rápida e, em alguns casos, golpes poderosos com as patas dianteiras. Os alces podem parecer inofensivos, mas nem tente entrar em seu território ou ofender seus filhotes. Ser atingido por um alce soa extremamente desagradável e até mesmo embaraçoso. Imagine se os caçadores compartilhassem suas histórias sobre as caçadas. Hoje eu peguei um alce e eu um coelho. E eu fui atrás de um burro ruivo. Em média, um burro pode proteger até 200 ovelhas ou cabras que estejam pastando juntas. Território que é bem visível. Quanto melhor o burro é treinado, mais... Espere burros treinados! Eles têm o quê? Algum tipo de acampamento onde os animais passam por um curso de jovem lutador para depois proteger as ovelhas infelizes. Por mais estranho que pareça, mas... Não só muçulmanos estão envolvidos. As pessoas criam animais com características de guarda bem definidas. Como se sabe, para isso funcionar é preciso ter os genes adequados de ambos os lados. E pronto, agora você tem não só um cão de IA, mas um autêntico Rambo. Super burros, como outros animais de raça, são mais caros que os comuns. Em média, isso é cerca de $800 contra... Ei, cara, venda-me um burro! Não sei qual é o problema. Mas algo... Em você. Existe. Mas tudo depende da raça, do vendedor e do sexo do animal. As fêmeas são melhores na proteção. Os machos comuns podem ser muito agressivos em uma direção desnecessária. Por exemplo, às vezes eles tomam um cordeiro recém-nascido como um intruso que entrou em seu território. Afinal, ele não estava aqui antes. Há muitas outras características das quais a escolha depende. Tamanho. O machado deve ser médio ou grande, caso contrário, não conseguirá lidar com o linhador. Caráter. Alguns animais levam suas responsabilidades muito a sério. Bem, e tudo nesse espírito. Mas por que ainda assim os ursos são tão legais? Vamos comparar. Então, um burro tem excelente visão e audição, uma voz alta, velocidade, um golpe poderoso com os cascos, dentes fortes e um caráter muito calmo. Um burro avalia sobriamente a situação e pode fazer os predadores fugirem com um único grito. E o que eles têm? Sim, dentes e garras. Insuficiente para resistir e nitidamente pouca inteligência. Ok, pare. Falaremos sobre isso depois. Em resumo, se um maníaco atacar no estádio, ele não terá nenhuma chance. E o rebanho? Uma gangue de predadores contra outra. Ursos, isso! Será lendário. Eu já vejo essa batalha épica no estilo das bandas de Nova York. Parede a parede. Bem, ou não. Parece que os heróis são bons apenas em batalhas 1 a 1. Na verdade, os heróis são incríveis. Na Primeira Guerra Mundial, um herói recebeu a Ordem da Cruz Púrpura por auxiliar seu mestre no resgate de mais de 300 feridos do campo de batalha. Eu nem imaginava que os heróis eram capazes disso. Eles têm o quê? Coragem codificada no ácido desoxirribonucleico. Possível. Asnos, cavalos e zebras descendem de um ancestral comum da família dos equinos. Acredita-se que, na evolução, os animais antigos se adaptaram para correr em espaços abertos, desenvolvendo pernas mais longas. Como resultado, os cavalos comuns adquiriram sua bela figura. As zebras têm listras para camuflagem ou algum outro propósito ainda incerto para os cientistas.
Bem, o Islã conseguiu a sua direção. Mais especificamente, é o que as pessoas chamam de teimosia. Na verdade, é mais um senso de autopreservação desenvolvido. Os burros são menos apegados às pessoas, por isso é muito difícil fazê-los fazer algo que não querem fazer ou que consideram perigoso. Isso ocorreu mesmo com os burros tendo sido domesticados há pelo menos 5.000 anos. Talvez eles sejam um tanto teimosos. Hoje, existem mais de 40 milhões de burros no mundo, mas provavelmente há ainda mais. Considerando todos os benefícios, até eu já quis ter um burro. E eu nem tenho um rebanho de ovelhas. No entanto, burros não são usados como guardiões em todas as regiões. Conforme mencionei, eles requerem um território com boa visibilidade. Pastagens muito extensas com muitos cruzamentos, arbustos densos ou árvores não são adequadas para burros. Predadores se escondem facilmente devido à visibilidade insuficiente. Em geral, você entendeu. E o que as pessoas devem fazer então? Recorrer à técnica, por si só. Algum lugar é cercado por altas cercas sob tensão que não permitem que os predadores entrem. A corrente, ao que tudo indica, está desligada. Em algum lugar, estão sendo instaladas armadilhas com veneno, que matam todos os animais predadores sem distinção. Não é surpresa que sejam proibidos. Mas geralmente cães pastores ajudam. Eles protegem o rebanho de predadores e estranhos, ajudam a movê-los, trazem de volta os perdidos e realizam outras tarefas úteis. As habilidades dos cães pastores foram desenvolvidas durante séculos e estão enraizadas no nível instintivo. Dizem que nem é necessário treinar os de raça pura. Mas se os cães são tão capazes, por que as pessoas geralmente procuram ajuda de treinadores? E ainda se ofendem quando não querem fazer algo. Isso é uma aderência às tradições. Na maioria das vezes, é apenas uma questão de vantagem banal. Em média, as raposas vivem mais do que os cães. O que mais? Alguns viveram até 60 anos. Eles não tendem a vagar, se as cercas estiverem em boas condições. E ainda, a compra e manutenção de ovelhas será muito mais barata. Então, uma ovelha custa de 500 a 800 dólares, dependendo de suas qualidades de proteção. Ao mesmo tempo, o preço de um cão pastor de raça pode começar a partir de milhares. Os custos anuais de manutenção de uma ovelha variam de 50 a 200 dólares. Esse valor abrange comida caseira, tosquia e outros pequenos custos. O burro pode muito bem comer a mesma grama que seus companheiros de pasto. Cachorro. Visitas regulares ao veterinário com exames preventivos, vacinação, análises laboratoriais e assistência odontológica podem custar de 700 a 1.500 dólares por ano e ainda tem a comida que custa de 20 a 30 dólares por ano. Brinquedos variados, guloseimas, roupas, coleiras e outros itens necessários. Não me interpretem mal, eu acho os cães adoráveis e incríveis, e eu realmente amo cães, mas mesmo com essa diferença de preço, o mercado decide. O senhor está demitido? Claro. Há outra maneira de se proteger contra ladrões de armas. E sim, é perigoso, cheio de proibições, e você não vai ficar com uma arma o dia todo ao lado do pasto ou correr atrás do rebanho. Além disso, se você ama todos os animais, até mesmo aqueles que tentam atacar suas ovelhas, os cães pastores são a escolha ideal. Ao contrário de outros métodos de proteção, eles não matam o predador, apenas o assustam. Bem, ou eles o nocauteiam. Agora vamos voltar à inteligência dos alces. Já disse que são mais inteligentes que os abutres, mas honestamente, é difícil de acreditar. Embora sejam comumente vistos como teimosos e estúpidos, cientistas estão convencidos de que os alces possuem excelente memória e grande capacidade de aprendizado. Uma pesquisa realizada no Donkey Sanctuary em 2013 mostrou que os alces podem aprender e resolver problemas na mesma velocidade que golfinhos e cães. Entende? Poucos têm tamanha inteligência. E certamente não algum coiote faminto. Segundo Noura Miletius, veterinária da Universidade do Texas, A&M, os burros são mais inteligentes que os cavalos. E tente discutir com alguém que estuda burros há 15 anos. Mas com grande poder vem grande responsabilidade. Ah, isso não é daqui. Com grande inteligência vem astúcia. Claramente você é uma garota dragão. Você emana um calor ardente. Imagine que você tem um animal que um rebanho inteiro de outros animais segue. De repente, o primeiro animal decide passear. Os burros não costumam correr. Mas e se? Você acha que ele é contido por cercas ou algum tipo de truques? Incrível! Em West Covina, Califórnia, um burro comanda um rebanho de ovelhas e cabras. Eles saíram para passear pelas ruas à noite. Na verdade, seu curral estava fechado, mas alguém abriu a porta. E, sabe, acho que sei quem foi. A polícia tentou devolver os fugitivos ao curral, mas o burro se comportou como um verdadeiro burro. Ou seja, resistiu à prisão e não se moveu do lugar. Com a ajuda do xerife e do dono, todos os animais foram devolvidos para casa. Felizmente, ninguém se feriu. Este incidente ocorreu em 1980 e parece que desde então o burro não tentou mais fugir.
Até logo! Até que um plano ideal seja concebido. Até breve. A continuação segue